Porque tem muita pessoa por aí falando de Deus. Mas quando você para e pergunta qual Deus, como ele é, ninguém parece saber responder. No final dessa conversa, eu vou te revelar uma característica de Deus que vai transformar completamente a maneira que você vê ele. Mas antes disso, você precisa aprender três coisas fundamentais. A primeira vai mexer com tudo que te ensinaram até hoje. Que vai a primeira verdade. Deus não é opcional, ele é necessário. Os filósofos descobriram isso há milênios. Ex nihilo nihilo fit. Nada pode existir sem uma causa primária. Você existe porque os seus pais existiram. E os pais deles. Mas essa cadeia não pode ir infinitamente para trás. Tem que ter alguém que não foi causado por ninguém, que sempre existiu. Os filósofos chamam isso de ser necessário. Eu chamo isso de Deus. E se Deus é necessário, ele não é uma opção na sua vida, um pode ser. Ele é. Ou você reconhece isso, ou vive negando a realidade. Isso é só o começo. A segunda verdade é ainda mais profunda. Aqui vai a segunda verdade. Deus não é uma força, ele é um ser pessoal. Ele é uma pessoa. Muita gente pensa em Deus como uma força, como uma energia, como algo impessoal e distante. Mas pense comigo. Você pensa, você sente, você tem o poder de escolha, você ama. Não é que algo menor que você, uma força cega e impessoal, pode criar você, um ser pessoal, que sente e que tem consciência. Isso não faz o menor sentido. A única lógica possível é: Deus é um ser pessoal. Ele sente, ele pensa e ele escolhe. E o mais impressionante é: ele te conhece não como um número, mas pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo de você pensar. Ele te vê. Isso muda tudo, porque você não está sozinho no universo. Existe alguém que te conhece completamente e mesmo assim te ama. Que vai a terceira verdade. Deus não fica escondido, ele se revela. Se você criou algo valioso, algo precioso que você ama, você não ia querer se esconder dessa criação. Você ia querer com ela relacionamento. E é isso é o que Deus deseja conosco. É exatamente isso que Deus faz. Ele não fica lá no céu assistindo de longe. Ele fala, ele age, ele intervém na história humana. Por quê? Toda cultura, toda tribo ou civilização anteriormente conhecida na história sempre teve uma noção de Deus. Por quê? Será que é uma coincidência? Não, isso não é uma coincidência. O Criador colocou dentro de cada um de nós uma consciência dele. E Paulo, há 2000 anos atrás, escreveu que a criação revela o Criador. É como se a criação estivesse gritando para nós: olha, existe um Deus que está aqui. Para por aí. Deus se revela de formas específicas, em momentos específicos, para pessoas específicas. E chegou um momento da história onde ele se revelou. Fez algo que nenhum filósofo, nenhuma religião, ninguém esperava. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Antes de terminar, deixa eu falar para vocês sobre as características de Deus que eu prometi no início. E aqui muda tudo. Deus é bom. Bom não no sentido que ele seja um ser legal, mas ele é a fonte de toda a bondade. Tudo que você chama de bom, a justiça, a verdade, o amor, a beleza, todas essas coisas vêm dele. Significa que quando você está buscando a Deus, você não está buscando um tirano maluco que quer te controlar, mas você está buscando um Deus que é completamente bom, completamente justo e completamente amoroso. Sabe aquela fome de bondade que você deseja, aquela necessidade de justiça e a ânsia pelo amor perfeito? Não é à toa. Você foi feito por alguém que é tudo isso e ele quer que você o encontre. O que separa aqueles que querem apenas debater daqueles que realmente querem conhecer a Deus? Se Deus ele é pessoal, se revela, é necessário e é bom, você precisa decidir o que você vai fazer com essas verdades. Existe uma diferença entre saber coisas sobre Deus ou conhecê-lo de maneira pessoal. Existe uma diferença gigante entre essas duas coisas.
A gente passa a vida inteira debatendo, filosofando, estudando sobre Deus. Mas nunca realmente foi até ele e disse: Deus, eu quero conhecer a ti. Não um conceito sobre ti, mas eu quero realmente conhecê-lo. Quando você faz isso de coração aberto, sem máscaras, de maneira honesta, ele responde. Ele sempre responde. Hoje, não amanhã. Pare, faça silêncio e fale com Deus. Fale, Deus, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Não teorias, não conceitos, mas o Senhor. Revela-te a mim. Me conte aqui nos comentários. Compartilhe sua história. Você teve momentos onde você percebeu que Deus estava se revelando a você? Ou você ainda está o buscando? Até o próximo encontro.